Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer da minha alegria de poder participar dessa conferência do Perguntar Não Ofende. Felizmente não pude estar presente como gostaria, mas deixei gravada essa palavra e mais outra que se seguirá. E cumprimento o Uriel Ferreira, organizador, mentor do projeto, todo o Conselho da Primeira Igreja do Recife, os distintos participantes do Congresso, meus colegas que são preletores também, a todos a paz do Senhor, que Deus nos abençoe durante esses dias, onde nós seremos agraciados, tenho certeza, através da palavra dos muitos irmãos aqui confiados. Meu tema é a conversão de evangélicos ao catolicismo, alguma coisa que tem ganhado a atenção recentemente no meio da mídia evangélica em todo o mundo. E eu gostaria de trazer alguns pontos a respeito desse assunto que tem preocupado várias pessoas. Primeiro, quando a gente fala de conversão de evangélicos ao catolicismo, nós não estamos usando a palavra conversão no sentido bíblico, de novo nascimento, de transformação interior de vida, mas simplesmente uma adesão formal à Igreja Católica Romana de alguém que antes formalmente estava ligado a uma igreja evangélica. Então, quando a gente fala conversão, é que essa pessoa que se declarava evangélica antes, ela agora passa a se identificar como católico romana. E esse é um fenômeno que tem acontecido aqui no Brasil, e não somente no Brasil, mas em outros países também. A primeira coisa que eu quero esclarecer é que isso aqui não é uma coisa que está acontecendo somente entre presbiterianos, como às vezes a gente descobre nas redes sociais essa informação, né? Como se os presbiterianos estivessem se tornando católicos. Mas isso aí não é verdade. Apenas para citar um exemplo mais conhecido, o ano passado, o conhecido teólogo batista e pastor Peter Kreeft, ele abandonou a Igreja Batista para se tornar membro da Igreja Católica. E aqui mesmo no nosso Brasil, o ano passado, causou muita repercussão o fato de um pastor da Assembleia de Deus ter se tornado católico também. Então, não é exatamente correto, justo, eu diria até honesto, dizer que são os presbiterianos que estão se tornando católicos, porque as estatísticas estão aí e os exemplos estão aí para que as pessoas vejam. Também é importante a gente lembrar que não é tanto quanto se pensa. O que acontece? O catolicismo vem caindo em números a cada censo religioso que se faz aqui no Brasil, e os evangélicos vão galgando posições. Então, como parte do contra-ataque, existe uma milícia digital. Quando eu falo milícia, é no sentido que existe uma organização digital de católicos bem atuantes nas redes sociais e que pegam, por exemplo, a conversão de um evangélico ao catolicismo e fazem o maior carnaval. Publica vídeo, destaca na internet, faz festa, posta em tudo quanto é de lugar possível, enquanto que nós, protestantes, recebemos muitos católicos na nossa igreja e a gente não fica fazendo esse tipo de divulgação. Então parece que o número de conversões ao catolicismo é maior do que é na realidade. O catolicismo continua minguando no Brasil, a quantidade de católicos se convertendo ao evangelicalismo ainda é muito grande e, portanto, a gente deve ficar atento a esse tipo de propaganda. Agora, um segundo ponto que eu gostaria de esclarecer e de tratar aqui na minha palavra é a respeito da semelhança da Igreja Presbiteriana com o catolicismo. Porque as pessoas pensam que a Igreja Presbiteriana, sendo a mais parecida com o catolicismo, é o lugar natural, a migração seria natural, ou seja, os presbiterianos desiludidos procuram uma igreja e a mais próxima é a Igreja Católica. Então, pressupõe-se que existem muitas semelhanças entre a Igreja Presbiteriana e o catolicismo romano.
Na verdade, existe uma semelhança que é bem destacada, ou seja, que é uma coisa que as pessoas costumam falar, que é o fato de que os presbiterianos batizam seus filhos, batizam por aspersão os seus filhos. E essa é uma prática que está ligada ao presbiterianismo. Mas acontece que os presbiterianos não são os únicos que batizam seus filhos na infância, né, por aspersão. Existem outras denominações históricas que fazem a mesma coisa, como os episcopais, os anglicanos, com variação, os metodistas, os luteranos. Eles também praticam o pedobatismo, ou seja, o batismo dos seus filhos ainda bem crianças por aspersão. E mesmo assim, para o batismo presbiteriano de crianças e o batismo católico de crianças, existe um mundo de diferença. Porque para nós, quando batizamos os nossos filhos, nós estamos querendo dizer que eles agora fazem parte daquela igreja local. Eles se tornam membros daquela igreja local. Nós não acreditamos que o batismo tira pecados ou confere graça em si ao coração daquela criança, de forma que ela está salva se ela morrer, ou que futuramente, com certeza, ela vai se tornar uma cristã verdadeira. Enquanto que no catolicismo romano, o batismo, sendo um sacramento pelo qual a graça de Deus é entregue, crê-se que tira-se pecado das crianças, o pecado original, e confere a salvação, o selo da redenção na criança. Ou seja, é uma diferença absurda no significado do batismo de crianças na Igreja Católica e o batismo das crianças nas igrejas presbiterianas. Agora, para ser bem franco e não querendo ser ofensivo, se formos seguir essa linha de raciocínio, então nós vamos dizer que, na verdade, o catolicismo é mais parecido com outras linhas protestantes do que o presbiterianismo. Por exemplo, a doutrina católica da salvação ela está muito mais próxima do arminianismo do que do calvinismo. No catolicismo romano, a salvação envolve a participação do homem. O homem colabora de alguma forma para a sua salvação. E isso é alguma coisa que é rejeitado totalmente pelos presbiterianos e pelos reformados em geral, porque acreditam na doutrina da depravação total e que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, enquanto que outros grupos protestantes ficam falando da participação do homem na sua salvação, que a salvação, em última análise, vai depender da decisão do homem, e assim por diante, o que torna esses grupos arminianos, nem todos são assim, mas alguns desses grupos arminianos estão mais próximos do catolicismo do que o presbiterianismo. Os católicos usam objetos ungidos, eles têm as suas relíquias, eles têm a água benta, eles usam o óleo da extrema-unção, que é a mesma prática feita por igrejas neopentecostais, aproximando os católicos muito mais dos neopentecostais do que os presbiterianos, que não ungem com óleo, não têm água benta, não têm objetos ungidos. Os católicos têm bispos, os presbiterianos têm presbíteros e pastores. Os católicos têm um apóstolo, que é o Papa, e muitas igrejas neopentecostais têm apóstolos também. Católicos são continuistas com relação à revelação. Eles acreditam que Deus, através da tradição e do magistério, continua revelando verdades e dogmas que não estão exatamente na Bíblia, que é o pensamento de muitos grupos dentro do pentecostalismo e do neopentecostalismo, revelações modernas. Então, para sermos honestos, a igreja presbiteriana não é tão parecida assim com o catolicismo romano, que se aproxima muito mais de grupos neopentecostais de tendência arminiana do que dos grupos reformados que são calvinistas. Agora, em terceiro lugar, deixe-me falar um pouquinho a respeito das causas pelas quais evangélicos acabam indo para o catolicismo. A verdade é que muitos evangélicos não conseguem lidar com o fato de que existem muitas denominações entre os protestantes. Isso é um fato. Existem muitas denominações. Eles não conseguem lidar com o fato de que existem diferentes interpretações da Bíblia entre os protestantes. De fato, isso é verdade. E então eles buscam segurança nas promessas de unidade
universalidade e autoridade interpretativa da Igreja Católica Romana, que oferece inclusive um Papa infalível e se apresenta como sendo uma igreja unida e a mais antiga de todas. Muitos evangélicos ficam fascinados por esse discurso ao olhar a fragmentação dos protestantes e a livre interpretação que é permitida que seja feita a cada membro da igreja, no sentido de que não é que cada um vai interpretar a Bíblia como quiser, mas cada um deve examinar a Bíblia e procurar por si mesmo a verdade. É claro que nessa propaganda católica existe aí, não é exatamente como a Igreja Católica diz. Por exemplo, as diferentes denominações elas existem, são diferentes estruturas eclesiásticas, mas o que une os evangélicos é a mesma coisa. A fé em Cristo como único e suficiente Salvador, na Bíblia como sendo a única revelação de Deus, na salvação pela graça mediante a fé, na ressurreição dos mortos, no juízo eterno, na vinda do Senhor Jesus, isso todos os evangélicos creem. As diferenças são meramente de organização, forma de batismo, o tipo de liturgia, o tipo de culto, que é uma variedade que deve ser apreciada e entendida, em vez de ser olhada como sendo indicativo de que os protestantes estão errados. Porque a unidade que a Igreja Católica fala, ela é mantida pela estrutura eclesiástica, pela organização institucional da Igreja, encabeçada pelo magistério e dirigida por um Papa infalível. Essa é a unidade que ela tem. Enquanto que nós falamos de uma unidade de fé, uma unidade de doutrinas que, de fato, nos fazem a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não pode ser confundida com uma organização eclesiástica. Muito bem, então muitos não conseguem lidar com a variedade e a diversidade que existe dentro do protestantismo, mesmo vendo a unidade de fé que existe, e eles então vão procurar segurança no seio da Igreja Católica. Em segundo lugar, eu creio, pensando ainda nas causas pelas quais evangélicos vão para o catolicismo, eu creio que muitos realmente nunca foram evangélicos, nunca de fato entenderam, nunca foram alcançados pela graça, pela misericórdia, jamais entenderam a corrupção dos seus corações, não perceberam a suficiência da obra de Cristo e também não entenderam e não conhecem bem a Igreja Católica para poder fazer essa transição. Além do mais, em terceiro lugar, apostasia sempre houve. Sempre houve aqueles que, num primeiro momento, abraçaram a fé em Jesus Cristo, ficaram durante algum tempo na comunidade cristã e depois simplesmente abandonaram, como era o caso dos hebreus, a quem foi escrita uma carta, autor anônimo, mas com autoridade apostólica, com o propósito de impedir que eles voltassem para o judaísmo depois de terem abraçado o cristianismo como sendo a verdadeira fé no Messias. O autor da carta aos Hebreus adverte sobre apostasia, dizendo para eles que se eles voltassem depois de terem tido conhecimento da verdade, já não haveria mais expectativa de salvação. Um católico me disse no Twitter que quando um evangélico começa a estudar história da igreja, ele se torna católico. E a minha resposta é que se ele começasse a estudar a Bíblia, ele se tornaria reformado. O desejo de pertencer à história, a Igreja Católica se apresenta como a igreja cristã que tem 2000 anos de idade, e ela vê isso como sendo um indicativo de que é a verdadeira igreja. Para nós reformados, não. Nós somos muito mais antigos do que isso. Nós somos os descendentes espirituais de Abraão, Isaque e Jacó. O nosso pai na fé é Abraão. Nós somos muito mais antigos do que a estrutura imperial da Igreja Romana, que começa no século IV, depois de Constantino. A nossa fé remonta ao tempo dos patriarcas, dos juízes, dos salmistas, dos profetas que nos falaram a respeito do Messias. Então, essa conversa de antiguidade, ela é somente para aqueles que ignoram boa teologia bíblica e o sentido da Escritura. Em quarto lugar, já caminhando aqui para o fim da minha primeira palavra, eu quero falar rapidamente sobre as diferenças entre catolicismo e reformados em 5 pontos. Catolicismo acredita na Escritura, que a Bíblia é a palavra de Deus.
mas acredita que a palavra de Deus vem antes da Escritura, está na Escritura e se segue a partir da Escritura, que é a tradição. E o magistério é quem interpreta a Escritura à luz da tradição, produzindo dogmas, produzindo bulas papais e produzindo declarações e criando documentos de fé. É por isso que você vai encontrar tantas doutrinas na Igreja Católica que não têm fundamento na Bíblia, porque para eles não é somente a Bíblia, é a Bíblia de acordo com a tradição, interpretada pelo magistério, encabeçado pelo Papa infalível. Segundo ponto, para a Igreja Católica, Cristo é o Salvador. Mas para você chegar a Cristo, você tem que chegar através de Maria. Você tem que crer ou receber o dogma da comediação de Maria, de que ela auxilia pecadores a receberem a graça que o Filho dá. Ela funciona como espécie de medianeira. E, recentemente, dogmas a respeito da Assunção de Maria e do seu nascimento virginal foram colocados pelos papas como sendo obrigatório para todo católico acreditar. Então, não é somente Cristo, mas Cristo e Maria. Em alguns lugares, a Igreja Católica é muito mais mariana do que cristocêntrica. Os católicos falam que a salvação é pela fé, mas os homens têm que praticar obras, eles têm que contribuir com suas obras, com sua obediência, sua ida à igreja e participação nos sacramentos, para que aquela fé seja de fato uma fé salvadora. Os católicos falam de graça, a graça, o favor de Deus. Mas eles dizem que a graça vem através da natureza. Essa relação entre natureza e graça, que é originária com o pensamento de Tomás de Aquino, diz que Deus concede a sua graça através da natureza ou de coisas sólidas, que pertencem ao mundo sólido. Por isso, a água benta do batismo, por isso o pão que se transforma no corpo de Cristo e o cálice que se transforma no vinho, por isso o óleo da extrema unção. Então, a graça, ela não é dada diretamente ao pecador, mas ela é dada através de objetos, através da natureza. E aí vem os sacramentos. A graça é conferida através dos 7 sacramentos da Igreja Católica, entre eles os mais conhecidos: batismo, confirmação, ordens, o casamento, a extrema-unção e a confissão a um padre para obtenção de pecados. Os sacramentos da Igreja Católica são canais naturais pelos quais a graça de Deus é ministrada e o pecador recebe a salvação. E, por fim, eles falam que a glória deve ser dada a Deus. Mas como a igreja é a extensão de Deus nesse mundo, a extensão de Cristo nesse mundo, toda a glória para a igreja também. Os 2 pilares do catolicismo são, primeiro, essa relação natureza e graça, com base na qual você tem os sacramentos, e a relação Cristo e a igreja, que eles veem como sendo uma coisa só. A igreja é a extensão de Cristo aqui nesse mundo. Então, tudo que você puder dizer a respeito de Cristo, você pode dizer da igreja. Cristo salva, a igreja salva também. Cristo é divino, a igreja é divina também. Cristo é santo, a igreja é santa também. Então, é esse o pensamento católico, muito abreviadamente, é claro, tentei resumir rapidamente, para contrastar com os famosos 5 pontos da Reforma Protestante. Primeiro ponto, somente a Escritura. É só na Bíblia que nós vamos encontrar a revelação de Deus e somente ela é a fonte de autoridade para tudo aquilo que nós praticamos e que nós cremos. Não a tradição, não o magistério, não novas revelações, não um Papa infalível, mas liberdade para leitura e investigação sob a orientação do Espírito Santo. Quem me garante que a Bíblia é a palavra de Deus não é a igreja, mas é o próprio Espírito Santo falando na Escritura e assegurando isso em nosso coração. O segundo ponto de diferença é que, na Reforma, somente Cristo salva. Ele não precisa da ajuda de Maria, não precisa da ajuda dos santos e muito menos da igreja. A salvação é mediante a obra completa, redentora, eficaz, final, efetiva do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que já foi feita de uma vez por todas e não se repete na missa, conforme as palavras do ministrante. Em terceiro lugar, na Reforma, somente a fé
somente a fé, não por obras, não por participação humana. E até mesmo a fé é um dom de Deus. É Deus quem concede a graça de estendermos a mão vazia para receber graciosamente a redenção plena que nos é dada mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, somente a graça. E essa graça nos é ministrada pelo Espírito Santo através das Escrituras, não através de sacramentos, não através de mediação humana, não através da igreja, mas através da palavra de Deus que nos é trazida e que nos é explicada pelo Espírito Santo de Deus. E glória somente a Deus, não à igreja e a ninguém. Então, a Igreja Católica é um sistema, é uma religião completamente diferente da religião reformada. São duas religiões incompatíveis, por assim dizer. Não existe possibilidade de harmonização do catolicismo romano com a reforma protestante. A grande diferença está nessa palavra somente. Somente a Escritura. A Igreja Católica acredita na Escritura, mas não acredita em somente a Escritura. Somente Cristo, a Igreja Católica acredita em Cristo, mas não acredita que somente Ele pode salvar. Somente a fé, a Igreja Católica acredita que a salvação é pela fé, mas não somente pela fé. Somente a graça, também fala-se de graça, mas é uma graça que tem que ser mediada pelos sacramentos. E glória somente a Deus. Eu termino aqui com algumas recomendações para os evangélicos. Primeiro, conheça melhor a Igreja Católica. Leia o catecismo da Igreja Católica. Leia as declarações que são feitas. Não vá pelo que você vê na internet, mas vá nas fontes originais. Leia os documentos. Leia os documentos do Vaticano II, se você quiser, Concílio Vaticano II, que é o mais recente, se você quiser ter uma ideia melhor do que é que o catolicismo realmente acredita, para você ver a grande diferença abissal que existe da reforma protestante. Mas, mais importante, conheça bem os fundamentos da sua fé. Por que nós dizemos esses solas? Somente sola Escritura, solus Christus, sola fide, sola gratia e soli Deo glória. Por que nós insistimos nessas coisas? E você vai entender por que é que nós nos consideramos como sendo os verdadeiros herdeiros do povo de Deus desde o Antigo Testamento. A Igreja Católica, a partir de um certo momento, representa um desvio da verdade revelada por Deus desde os patriarcas. A Reforma Protestante é o retorno àquela fé antiga que antecede, inclusive, o próprio Senhor Jesus e os apóstolos, porque era a mesma fé dos profetas, dos juízes e dos anciãos de Israel, a quem Deus, os patriarcas a quem Deus fez a aliança. E terceiro, vamos continuar evangelizando, pregando a palavra de Deus e orando para que Deus continue a obra de conversão dos católicos à verdadeira fé bíblica, para que eles possam perceber os erros crassos, doutrinários e práticos do catolicismo romano e retornar à palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra sirva de alerta e de orientação para nós aqui, não somente nesse evento, mas daqui para frente. Um grande abraço.